Olá, meus amigos, vamos bater nosso papinho. Há tempos que eu venho querendo fazer vídeos para falar só sobre cultura racional. Só. O que eu tinha que denunciar, já denunciei. Os vagabundos que eu tinha que nominar, dizer que rouba, que falsifica, que manipula, que adultera, que mistifica, que rouba os leitores, que faz transações erradas usando a cultura racional, usando o nome Universo dos Encantos. Já nominei todos eles, já denunciei tudo que eles fazem. Então agora eu queria parar e começar a conversar com os amigos sobre cultura racional, sobre o livro Universo dos Encantos. Porque eu tenho compromisso com o livro Universo dos Encantos. Então, o que acontece, meus amigos? Eu vou explicar para vocês. Sempre aparece um vagabundo para me obrigar a falar. Por quê? Como eu disse, eu tenho compromisso com o livro Universo dos Encantos. Eu tenho compromisso com o trabalho de Manuel Jacinto Coelho. Eu tenho compromisso com a humanidade. O livro veio para minha mão, mas não é só para mim, não. Por isso que nós divulgamos. Então eu não vou nunca ficar calado quando eu ver esses vagabundos fazendo o que eles fazem. Usando o nome da obra para roubar leitor. Criando seita para roubar leitor. Inventando guias de salinha, trabalhos espirituais para roubar leitor. Só fazem isso. Eu não vou ficar calado, por duas razões. Primeiro, que eu sou uma pessoa honesta. Segundo, quem cala consente. Eu sabendo dessas coisas, vendo o que eles estão fazendo, se eu ficar calado, eu estou conivente. E eu não vou ficar conivente com vagabundo. Eu sabendo, eu falo. Então eu denunciei tudo, eu achei que tinha acabado. E vamos conversar sobre cultura racional, que eu gosto, converso nos grupos, fico horas batendo papo com os leitores. Eu adoro transmitir minha experiência. Afinal, são 62 anos de cultura racional. Passar para vocês o que eu aprendi diretamente do velho, dos manuscritos que eu tenho, que não estão no livro, não foram editados no livro. As aulas que eu tive em particular com meu velho, querido mestre. Queria passar para vocês. Para quê? Daqui a pouco eu vou embora, eu já estou caminhando para ir. Mas não posso por quê? Olha só. Eu estava num grupo, até eu saí do grupo, por causa de um elemento pernicioso, ligado ao guru. Chamo o guru do menino, meu menino de Cuiabá. Só falta dizer outras coisas, não sei, nem quero saber. Esse cara fala as maiores asneiras sobre o Universo dos Encantos, sobre cultura racional, nos grupos. Ele está confundindo a cabeça dos leitores novos. Ele está afastando pessoas que têm interesse de ler o livro, que ouve ele não lê mais. É tanta ignorância, tanta besteira. E tudo que ele faz, ele diz: o pai me falou, o seu Manel me falou, o racional me falou, o mundo racional me falou, o livro me falou. Mentira! Mentiroso, velho sem vergonha, ficou mentiroso, tinha que tomar vergonha na cara. Eu sou mais velho que ele. O pai me disse, aí fica falando, ele inventa as coisas e diz que o senhor Manel. O que ele está fazendo? Ele está destruindo os grupos. Que as pessoas não aguentam e começam a sair. Aí ele entra no outro grupo. Com aquela voz de analfabeto. Analfabeto. Não tem uma frase que ele fala que
não contém erro de português. Estudou na mesma escola que o Muru, Escola do Vento, que ninguém sabe o que é. Vou dar uma ideia para vocês. Eu, no outro dia, eu até escrevi isso na internet, eu fiz uma crítica construtiva às bandas, à formação das bandas. Porque as bandas, de todas as bandas racionais, vêm as bandeiras e os instrumentos de sopro, de metais, e vem os instrumentos de percussão. Tarol, repinique, surdo. E depois vem o pessoal marchando. O que acontece? Quem marca o passo de quem vem atrás, acompanhando, marchando, é o instrumento de percussão. Aliás, eu falei o contrário. Nas bandas, o instrumento de percussão vem na frente e os metais atrás. Depois dos metais que vem o pessoal marchando. Então o pessoal que vem marchando não ouve o instrumento de percussão porque os metais são mais altos, são mais fortes, são mais graves. E a marcha é marcada no pé direito de acordo com o surdo dos instrumentos de percussão. Então o cara não ouve. Eu comentei, eu falei, conserta isso, é só inverter. Passar os instrumentos de sopro para frente e botar os instrumentos de percussão para o meio, para trás. Que aí a banda vai desfilar. Então a banda, o final da banda, cada um pisa do jeito que quer. Não ouve, porque os instrumentos, os metais não deixam. Aí eu critiquei esse cara, sabe o que ele veio falar da banda? Olha que doente, esse cara é um doente, é um velho caquético que devia estar internado, no asilo. Ele começou a falar dos instrumentos. Então ele diz o seguinte, o tambor, quer dizer, é tão analfabeto que não sabe. Tambor. O que é tambor? Ele não sabe o que é surdo, bumbo, repinique, ele não sabe. Então ele dizia que o tambor é para acordar os mestres de Umbanda. Os mestres de Umbanda precisam do tambor para acordar eles dormem pra caramba. Ele diz que o clarim, que não sabe o que é, mas é um instrumento qualquer de metal. Ele diz que o clarim é um habitante do mundo racional. O cara vai desfilando a banda soprando no habitante do mundo racional. E o topete, ele chama de topete o que é trompete, que é outro instrumento de sopro. Ele diz que o trompete é o astral inferior. Ele vê o cara vai soprando o astral inferior. Cada banda tem o seu astral inferior. É um astral inferior que é soprado. É um doente mental, analfabeto, e pernicioso, criminoso. Fica desagregando os grupos. As pessoas querem trocar ideias, querem trocar informações. Como eu gosto de trocar informações, eu gosto de passar minha experiência, meus anos de conhecimento. Mas ele é safado. E ele diz, sempre que ele fala uma asneira, ele diz que o velho, seu Manuel, falou para ele. Ou então ele diz que o livro falou para ele, o racional superior falou para ele, aí ele fala asneira. Quer dizer, não tem hombridade, um homem velho sem hombridade de assumir a ignorância que ele fala. E o pior de tudo, olha só, qualquer pessoa de bom senso, que sabe escrever o nome, não precisa ter cultura demais não, que ouve o que eu vou falar agora, não quer saber de universo de desencanto. Ele diz o seguinte, cada instrumento que o senhor MJC falou, que é para acordar uma galáxia. Você tem que rir. Acordar uma galáxia. O imbecil sabe o que é galáxia? Não sabe.
Então eu pergunto a ele o seguinte, a NASA já tem catalogado 3 trilhões de galáxias no universo. Qual galáxia que os instrumentos acordam? Ele diz que a origem da banda é essa. A origem da banda, velho analfabeto, você é a sua madre santa da estupidez. A origem da banda foi na Revolução Francesa. A banda marcial foi criada para incentivar os soldados, empurrar o batalhão, empurrar a tropa, não deixar a tropa esmorecer, não deixar a tropa ficar com medo, não deixar a tropa voltar, parar. Para isso foi criada a banda marcial. Ele diz que é para acordar a galáxia. E ele disse mais ainda o seguinte, que o violino é um instrumento de cima. É porque o maluco lá aquele charlatão de Cuiabá, botou violino na banda. O pessoal deve desfilar de pescoço virado. Violino na banda. Nunca teve banda nenhuma séria, correta, tem violino. Violino não é instrumento de banda, é instrumento de orquestra. E que ele diz que Beethoven é que é a ascensão do astral inferior. Ele nem sabe o que é ascensão. Então essas besteiras, esses idiotas aparecem. E eu não vou ficar calado. Porque se eu ficar calado, eu sou conivente com a estupidez dele. Eu saí do grupo por causa desse vagabundo. Eu querer dizer que eu não leio o livro, eu não leio o livro. Li só há 62 anos. Tá? Comecei no orelhão, não tinha nem o primeiro volume ainda. E que eu não sei nada de cultura racional. Ótimo. Se saber é o que ele sabe, eu prefiro não saber. Fiquei feliz de saber que eu não sei. Porque o que ele sabe é nada. Sabe falar ignorância, besteira, estupidez. Então eu tenho que falar. Eu não posso ficar calado vendo o cara que falsifica o livro, que adultera o livro, que tira peças do livro, que cobram trabalhos falsos. Esses trabalhos são todos falsos. Ninguém no mundo, na Terra, pelo menos no planeta Terra, tem poder e responsabilidade para fazer qualquer trabalho. Aquele trabalho de salia é para empurrar dinheiro no bolso da consagrada. Lá, aqueles trabalhos lá de Cuiabá, é para empurrar dinheiro na mão do charlatão. E tem mais, preste atenção. Morreu mais uma pessoa, seguidora lá do guru. Uma moça bonita, jovem, morreu. Ninguém disse o que foi. Mas não é a primeira, a segunda, a terceira, é várias. Tem várias pessoas com problemas mentais. Está se alastrando no meio do guru lá em Cuiabá. A hora que estourar, eu vou culpar a caravana. Porque a caravana é que banca ele, que deixa ele trabalhar. Que se ignorasse ele, fossem para casa, ler o livro, estudar cultura racional e não ouvir um analfabeto que nem esse velho, ele não estava fazendo o que ele está fazendo. Já morreram várias. Ontem morreu mais um. E a consagrada? A consagrada agora botou uma propaganda. Arraiar da cultura racional. Uma grande propaganda do livro. No retiro, só vai ao retiro, só frequenta o retiro leitor. Quer dizer que ela faz propaganda para leitor. Não dá para entender. Propaganda é grana. E o pessoal, os frequentadores do retiro, compram o material, fazem os doces, fazem as comidas, trabalham para aprontar tudo. Ela não gasta um centavo. Mas a arrecadação, porque o cara compra o material, faz e paga para comer, para beber. A arrecadação vai tudo para o bolsinho dela. Vai ser burros no inferno. Desculpa, mas vocês são uns beócios. Então, meus amigos, eu quero falar de cultura racional, mas não me deixam.
Tem sempre um idiota, uma besteira, uma estupidez, um roubo, um golpe. É pirâmide financeira para roubar o pessoal. É trabalho falso para roubar o pessoal. É confirmação de trabalho para roubar o pessoal. Tudo isso é caríssimo. Negócio de R$ 3.000 para cima, 2.800. Eu vi tem tabela. Eu tirei a tabela de uma loja lá em Belo Horizonte. Eu fui em Belo Horizonte, eu vi a tabela lá. Fui comprar um livro numa, onde é que vende livro aqui? Ah, em tal lugar, eu fui lá comprar. Aí vi a tabela, eu tirei. Tirei, levei para mim. Tenho ela. Estupidez. É roubo, isso é roubo. Então eu não posso ficar calado, porque se eu ficar calado, eu vou ser conivente. Eu falo, o pessoal não gosta, diz que eu sou estúpido, que eu sou grosso, que eu sou mal educado. Sou mal educado com essa gente, com as pessoas corretas, honestas, leitores. Não precisa ser intelectual, que sabe muito, sabe pouco, não importa. Basta ser leal, velho, basta ser honesto à cultura nacional. Que leia o livro, que estuda a obra em busca do aprendizado. Eu não sou estúpido nem ignorante. Pelo contrário, ajudo muito. E estou orgulhoso de já ter tirado milhares de pessoas que viviam seguindo esses charlatões de golpistas. Agora aparece esse velho, homem velho, já era para ter tomado vergonha na cara. Eu sou até mais velho que ele. Cara, ele não fala uma frase sem erro de português. Ele assassina a língua portuguesa. Ele é igualzinho ao chefe dele lá. O chefe dele é analfabeto de pai e mãe. Acho que eles estudaram na escola dele, a escola do Mangue. Onde você vai estudar, sai todo cagado de lama, todo sujo, porque não aprende nada, porque não ensinam nada. É a escola que eles frequentaram. Quer dizer, um velho sem noção e nem visão das coisas. Não tem a mínima visão para a cultura nacional. Aí fica inventando. Para quê? Justamente para isso, para destruir os grupos, onde as pessoas trocam ideias. Entendeu? Então eu tenho que falar isso. E para essas pessoas, eu fui, sou e serei mal educado. Não vou tratar bandido, que quem adultera o livro, quem falsifica o livro, quem explora o livro, quem modifica o livro, para mim é bandido, safado. Então eu não passo a mão na cabeça de bandido safado. Quero distância dele, não quero assunto. Mas não vem pelo que eu falo mesmo, para mim é bandido, é charlatão, é assassino, é o que tiver de pior. Agora não falo isso de pessoas honestas. Pelo contrário, eu oriento, eu faço perguntas. Eu transmito o que eu aprendi com o velho. Eu transmito o que eu aprendi nesses anos todos. Eu transmito o que eu li em manuscritos que não saíram no livro. Manuscritos avulsos que o velho dá para a gente. Eu tenho vários. O que eu li ali, o leitor não leu, porque não está nos livros. Então eu tento passar, mas não posso, eu tenho que vir e ter que falar desses vagabundos. Para alertar os olhos de você. O que eu tinha que falar, eu já falei, já denunciei, já mostrei as denúncias, já provei. Tudo o que eu falo, eu provo. Agora é com vocês, querem seguir, cada um tem o livre-arbítrio da decisão. O julgamento, se eu estou certo ou errado, é o livre-arbítrio de vocês que fazem. Então segue quem quiser, o que eu tinha que fazer, eu fiz. Minha consciênciazinha tranquila. Durmo o sono dos anjos, o sono dos justos. Que eu aprendi com Deus, que eu aprendi. Que o bom e o mal não fede nem cheira, não existem. Deus é justo e eu procuro ser justo. Então, para que eu seja justo, eu trato bandido como bandido. Pessoas corretas e honestas como pessoas honestas e corretas. Então, se isso é ser mal educado, serei mal educado até depois da morte. E não sei como é o outro lado depois da morte, mas se eu puder vir aqui, eu virei para ser estúpido, ignorante, grosso com esse tipo de gente. Entendeu? Mas o que eu quero falar mesmo com vocês, meus amigos, é o seguinte.
Amigos, o que eu quero mesmo falar com vocês, vim para isso, mas aí essas coisas chegam ao meu conhecimento, eu tenho que falar, mas deixa isso para lá. Eu quero falar sobre cultura racional. A cultura racional tem como princípio que norteia a evolução do leitor se conhecer. Se conhecer, o leitor que se conhece está dentro do foi norteado para ele aprender. Tanto que a primeira palavra do racional superior foi uma interrogação. Quem és tu? Eu tenho lido muitas coisas aí que eu não concordo de jeito nenhum. Gente dizendo que já se conhece, que já está no mundo racional, que levita, que se transporta, que faz... E acontece. Se conhecer o quê? Eu perguntaria a um deles. Se conhecer é você conhecer o homem. Assim, você conhecer a pessoa, homem ou mulher. O leitor, mulher, conhece ele, o ser que está lendo. E esse ser leitor, ele é um micro-universo. Então ele, para se conhecer, tem que conhecer o universo. Vocês acham, vamos botar o potencial cerebral, esses 7% que nós temos, para voltar tem que raciocinar. Raciocinar está acima de 100% de potencialidade cerebral, que é o alicerce para o raciocínio. Mas tem gente com 7% de potencial cerebral, como somos todos nós, e estou falando por alto, que 7% foi atribuído a Einstein. Albert Einstein, considerado o gênio do século XX. O cérebro dele está em estudo, e foi apurado em estudos que ele desenvolveu apenas 7%. O Edgar, então, se chegou a 1, vou vibrar. Einstein, 7%. Mas eu vou ser benevolente e vou falar no máximo. Se nós, para raciocinar, temos que ter 100% da potencialidade cerebral desenvolvida, porque é o alicerce. Você não constrói uma casa sem alicerce, senão ela cai. A cultura racional é uma mansão de sabedoria que você constrói em cima da potencialidade cerebral, com a qual você estuda. Se com 7% de potencialidade cerebral, alguém acha que já está imunizado? Não pode. Não dá. E mais, já está no mundo racional, que nesse coroa falou, com a cabeça dele, como é o raciocínio dele, já está no mundo racional? Não pode. Não dá. Além do mais, é só a questão de bom senso. Por que o racional superior nos faz ler, estudar, ler, como ele diz, leia e releia? Quanto mais vezes, melhor. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu li e reli a obra. Para saber, aprender apenas. Eu vim do mundo racional por uma desobediência, perdi virtude, me deformei, me transformei. Agora eu vou me imunizar, estudando, lendo o livro, me imunizo e volto para o mundo racional. Só para falar isso? Só isso. Que ele fale uma folha de papel, ele vai editar. Seu Manel trabalhou a vida inteira para nos dar a obra. Só para isso? Vamos pensar direitinho. E ao mesmo tempo que eu convido vocês para pensar, eu vou colocar para vocês um vídeo da nossa querida colega porque somos estudantes,
mas ela tem status, nesse meio, status de professora. A Luísa Marilac, a nossa doce Lulu de Goiânia, eu vou colocar um vídeo dela que ela explica, essa moça é sensacional. Vou até fazer um parênteses para fazer um comentário. Eu, no último vídeo, eu falei que o pessoal de Goiânia, com a ignorância do pessoal de Goiânia, ninguém dava valor a ela, a Lulu. Ignoravam ela. Não se importavam com ela era tratada assim. E, no entanto, é a melhor estudante que eu conheço. E aí o pessoal falou, alguém lá falou, chiou, mas chamou a gente de ignorante. Minha filha, ignorância não é ofensa, não. Ignorância vem do verbo ignorar. Ignorar é não saber, não conhecer, não distinguir. Então, por exemplo, vocês... aquele rapaz ali, ele é irmão de fulano. Eu não sei quem é fulano, então eu ignoro quem é fulano. Isso é ofender? Aprenda pelo menos a ler as palavras. Então não ofendi ninguém não, eu só disse para vocês que vocês ignoravam e ignoram o potencial de conhecimento dessa moça, da Lulu. E ela fez um vídeo brilhantíssimo sobre o se conhecer. Ouça! Olá pessoal, mais uma vez com vocês para o nosso bate-papo, o que muito me agrada. Hoje vamos abordar um assunto importante e de alta relevância, sendo o caminho único por onde converge todo o significado da nossa vida no planeta, procurando abordar tanto os leitores do livro Universo em Desencanto, quanto não leitores, e por que não dizer toda a humanidade. Tema este que principia com a pergunta, abre aspas, quem és tu? Fecha aspas. Sendo, pois, o início das mensagens que compõem a obra Universo em Desencanto de cultura racional. E sendo também, como sua finalidade maior, nos indica que é revelar o que o homem desconhece sobre si mesmo e sobre o universo que o habita, de modo geral, despertando-o para o retorno à sua origem. Esta mensagem do racional superior está impressa em obras-primas de Francisco de Assis, O Universo em Desencanto, ditada por seu porta-voz, Manuel Jacinto Coelho. Mensagem divulgada em seu início com o seguinte teor, abre aspas, quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir teu eu? Sabeis vós que sois uns corpos imprudentes, no abismo, de dia para dia, ambicionando tudo quanto é de material, por grande obscuridade do espírito, fecha aspas. Pois bem, diante de tal assertiva, há que se concluí-la como sendo a grandiosa e imperativa finalidade da obra Universo em Desencanto, que é fazer o ser humano se conhecer. Contudo, se voltarmos ao passado histórico da humanidade, este chamado a se conhecer é um convite já anunciado por Sócrates, filósofo grego, que viveu cerca de 470 anos antes de Cristo. Sócrates acreditava na imortalidade da alma e, como o próprio afirmava, teria recebido em sua vida a incumbência do deus Apolo, que se resumia numa espécie de missão para que ele defendesse o, abre aspas, conheça-te a ti mesmo. Quando Sócrates foi ao templo de Delfos consultar os oráculos, seu amigo Querofonte fez a tradução da inscrição que se encontrava
gravada na entrada do templo, escrita na língua grega ou cópita, o seguinte, abre aspas, nocete ipsum, fecha aspas, que em nossa língua quer dizer, abre aspas, conheça-te a ti mesmo. Nas consultas aos oráculos, as sacerdotisas afirmavam que Sócrates era o homem mais sábio de toda a Grécia. Sócrates, intrigado com a revelação, faz um mergulho interior e constata que a única coisa que ele realmente não sabia era que nada sabia. Daí a célebre frase por ele pronunciada, abre aspas, só sei que nada sei, fecha aspas. Adotando então, ele, a inscrição do Templo de Delfos, como parte de sua filosofia, lembrando a todos a necessidade de se conhecer, como também de se questionar, sendo outro sim um chamado à humildade, o que vem a ser o começo de todo o conhecimento, pois ao sermos humildes quanto ao que ignoramos, já estamos no caminho do conhecimento e da aprendizagem. De maneira que o homem, ao procurar se conhecer, ele inicia sua importante caminhada em direção à sabedoria absoluta. Isso porque conheça-te a ti mesmo, tenho para mim que vem a ser o mais consagrado e épico aforismo dito na história da humanidade. E assim Sócrates revelou há 2.500 anos que o homem não se conhecia. E, lamentavelmente, o homem hoje não se conhece ainda. Entretanto, não há como negar. E os fatos que cotidianamente vêm sendo ditos aqui e ali chegam ao planeta. Em meados do século passado, para a ciência de toda a humanidade, as mensagens do racional superior, a autoridade grandiosa de um mundo superior ao nosso próprio universo, através de seu missionário porta-voz, Manuel Jacinto Coelho. Iniciadas com a mesma pergunta, apenas com palavras diferentes. Abre aspas, quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir teu eu? Evidenciando desta forma que o homem não se conheceu nessa trajetória histórica que percorreu de Sócrates até hoje. E a cultura racional ela emerge dos livros Universo em Desencanto. Destaca-se a cada dia, hoje, entre nós, como sendo a maior obra cultural de todos os tempos, revelando o princípio da origem do universo, com todos os seus pertences, astros com ou sem luz própria, meteoros, cometas, planetas, enfim, com todos os seres vivos que o habitam, descrevendo, esclarecendo e revelando uma dança cósmica que se deu em espiral, que se formou entre origem, causa e o efeito. No entanto, é que surge uma pergunta. Para se conhecer, basta saber de onde veio e para onde vai? Em sendo o homem o centro da questão e, mais ainda, sendo ele um ser dicotomizado entre espírito e matéria, alma e corpo, o eu e o tu, a bem da verdade, entendemos que seja essencial para se chegar a esta conclusão e, finalmente, conhecer também o que creio ser algo mais grandioso e algo mais complexo, que implica em conhecer quem é o tu e quem é o eu. Ou seja, conheceremos melhor o adulto se conhecermos a sua infância, adolescência e todas as suas fases
de humano vividas. Há 3,5 milhões de anos teve início, pelas transformações, a civilização. Poucos os seres humanos que perguntam sobre si mesmo, sua posição no universo, sobre quem são, o porquê estão nesta condição de sofredor imortal, desconhecidos de sua verdadeira identidade. Esta, infelizmente, é a nossa realidade. Embora tenhamos conquistado um avanço tecnológico e uma cultura considerável, esta é a misteriosa plataforma na qual estamos inseridos. E a raça humana começa a questionar justamente quando há este tipo de indagação na mente, e ele permanece no escuro. Entretanto, por sorte ou destino, ou algo similar, sempre que este propósito é esquecido por nós, a força suprema traz até os homens a luz do conhecimento, para que não sejamos sucumbidos pela ignorância de si mesmo. A obra Universo em Desencanto chegou, neste tempo, com o desencanto, que nada mais é do que um mergulho em si mesmo, que nos faz ver, como numa lente ampliada, a dualidade que caracteriza o homem e, ao mesmo tempo, identificá-la, mostrando o eu, a individualidade racional que se acha por desenvolver-se. Então, quem é o tu e quem é o eu? As respostas afiguram-se como irretorquíveis, para tanto se encontrar a resposta no questionamento do quem és tu ou atender à orientação de Sócrates no Conheça-te. O tu é a personalidade que carrega a individualidade. Esta personalidade é o todo que se vê, o corpo, que é feito de um micróbio conhecido como espermatozoide. Micróbio este formado por uma semente, originada por essências das 7 fontes de energia, que geram os fluidos ou essências. Frise-se que estas essências, como preleciona a física moderna, por serem heterogêneas, se atraem, se unem e dão origem à mencionada e necessária semente, que vai originar o micróbio. Assim, se inicia o surgimento do ser humano, que é composto de órgãos que são organizados e administrados pela hipófise, sob o comando do cérebro. Como funciona, então, esta administração? A hipófise, ela administra, vigia e comanda todo o organismo. Quando um órgão apresenta um problema, a hipófise detecta este problema e informa ao cérebro, para ele providenciar a solução. Vale ressaltar que esta rede de comunicação entre a hipófise, os seres orgânicos e o cérebro é formada pelos neurônios, que, através de uma velocidade espantosa, leva e traz todas as informações necessárias sobre tudo o que está ocorrendo com o corpo, com o organismo. Vê-se, pois, que o corpo humano veio a surgir de uma sequência de transformações, não sendo construído por ninguém e produto de essências. Desaparece da mesma forma que apareceu, de onde concluímos a perfeição e correção das revelações do racional superior na obra Universo em Desencanto, no sentido de que o corpo humano, o ser humano, não é nada, em termos filosóficos e espirituais, bem longe do ser moderno, corrompido pela vaidade, arrogância, prepotência, soberba,
e ao final evapora, como toda a essência evapora e se perde no nada. Assim é feito e termina o nosso corpo, que possui uma organização, como que uma orquestração, que por sua vez abastece e organiza todo este organismo, sob o comando do cérebro e do coração. Contudo, todo esse organismo precisa de um combustível para funcionar e viver. E nesse momento entra o funcionamento, os 5 sentidos, os aparelhos sensoriais do ser humano: audição, visão, olfato, paladar e tato, levando ao conhecimento do tu, todo o mundo exterior, que será analisado, examinado pelo eu, que dirige o tu, e vem a ser a individualidade, que se entende com as personalidades invisíveis do campo material e também do campo espiritual. Temos então que o tu é o corpo humano, que emergiu da transformação da energia original em 2 energias, chamadas elétrica e magnética, que por sua vez se transformou em matéria, cujo campo material, ao sofrer o aquecimento dos seres do mundo original, formou as 7 fontes fluídicas que produziram as essências, que formaram as sementes que vieram a se transformar no mundo material, como inicialmente restou registrado. Este é o tu, com sua organização de seres orgânicos. No que diz respeito ao eu, a individualidade do homem, que muitos chamam de alma, outros de espírito, deixarei para outra oportunidade, posto que, como disse no início deste bate-papo com vocês, a questão é bem complexa. E este esboço é um preâmbulo de quem é o tu, que necessita esclarecer-se, descortinar seu micro-universo existente, para então conhecer a si e a Deus, pois tudo está interligado. E esta ligação germina dúvida, sem saber quem é o homem e quem é o universo. Sendo imperativo, portanto, que se chegue ao início e se atinja a plenitude do ser, saber a formação da nossa constituição, saber se curar, enxergar o que não vemos, ir aonde não vamos, saber o que se pode fazer, ver o mundo espiritual em sua forma real, enxergar além dele e dominá-lo. É saber todas as causas que produzem todos os efeitos, para sair da batalha interna que travamos pela ligação de personagens do elétrico e magnético, que dentro deste campo universal, este cosmo, a tudo comandam. E é tornando-se ciente de como estamos gradativamente procurando assimilarmos a realidade do que devemos ser, que assim conteremos o fluxo e refluxo que transita no adentro e no afora de si, para viver na matéria, no espiritual e no racional, conscientemente. Então eu recomendo, para tanto que conheça-te a ti e conhecerás Deus e o universo. Assim sendo, conhecerás tudo. Um abraço e eu agradeço pela oportunidade
e até a próxima. Ouviram? Que esclarecimento espetacular, sensacional, completo. Que é o que eu falei, se um livro ensina tudo, o livro não, a parte racional. O racional fala como é que o homem surgiu, da deformação do homem. Então para que 21 livros? O racional não é maluco, pelo contrário. Então se existe 21 livros, é porque é necessário estudar os 21 livros. Por quê? Porque se conhecer é muito mais do que o pessoal está falando aí. É muito mais saber de onde veio, como veio, por que veio, para onde vai, como vai, quando vai. Muito mais do que isso. Como a Lolo nos explicou nesse vídeo maravilhoso. Entendeu? E eu entendo que as pessoas, antes de falar as coisas, devem ter bom senso. Deve ter bom senso porque... O que é o bom senso? O bom senso existe para você ter equilíbrio quando você tomar uma decisão. Ele é o equilíbrio dos julgamentos, ele é o equilíbrio das decisões que a pessoa toma. E a decisão que a pessoa toma é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio são decisões. Então, bom senso é ter equilíbrio no uso do livre-arbítrio. Então, para quê? 21 volumes. Porque não é só isso que vocês falam. Cultura nacional não é só o que está escrito no livro. Cultura nacional, ela está a um segundo de você. A vida toda, o dia todo, durante todos os seus movimentos, a cultura nacional está presente. Então, você, para se conhecer, você tem que conhecer o universo, os seres do universo, as fontes de energia, os fluidos, as essências, os minerais, aonde essas fontes existem. Tem tanta gente que chama a natureza de mãe porque não conhece. Natureza não é mãe. Natureza não fez de ninguém, não. Mãe faz, cria, carrega o filho na barriga, dá vida a ele. Natureza não. Tanto que de vez em quando ela vai lá e rebenta. Morre 100 mil, 200 mil, um terremoto, um vulcão, um tsunami. Então, se conhecer, você tem que conhecer tudo. Por quê? Porque o ser humano é um micro-universo. É o que a Lolo falou. Assistam novamente, vejam as duas experiências, que vocês vão saber o que é conhecer e vocês vão achar que 21 volumes são poucos para que a gente aprenda com mais profundidade. Entendeu? E esse aprendizado é tão necessário que eu convidei um grande leitor, muito bom também, professor, homem de nível superior, estudou no exterior, já leu a obra, há uns 20 anos, já tem bagagem, sabe o que fala, sabe o que escreve. Eu o convidei e ele fez um vídeo sobre a química. Porque a química também é para ser conhecida, porque ela está nos nossos órgãos. Que tudo que ocorre no corpo humano é um processo de transformações por química. Você pega um elemento, junta com outro, você faz uma transformação. A química é isso. E outro nível, estou falando superficialmente. E ele conhece muito química. Inclusive, eu até falei com ele que
Eu não entendo o leitor de cultura nacional. Realmente não entendo. Eu acho que porque eles conheceram o velho, conheceram o que eu falo, viram o velho de longe. Olhou o velho, pai, eu estou imunizado, eu sei tudo, eu conheci o pai. Teve um cara uma vez que veio e falou para mim, você fica falando aí, tu não sabe nada. Eu falei, tudo bem, eu não sei nada. Eu sei porque eu fiquei meia hora sentado com o seu Manel na varanda. Meia hora, eu ficava todo dia. Durante esses anos todos. Dormi na cama dele uma vez, 2 vezes. Cansado, e deitei aí, negado, deitei na cama dele e peguei no sono. Fazia refeições com ele na mesa, conversando, aprendendo. O velho dava aula 24 horas. Um pingo, um i que ele falava era uma enciclopédia. Era só ter ouvido e boa vontade para aprender, que ele transmitiu muita coisa. Eu digo isso, sabe por quê? Teve não sei quem, porque, eu vou te contar, aquela varanda era o modelo de uma das leis de Hermes Trismegisto, que é a quarta regra, quarta lei hermética, a polaridade. Aonde está a sabedoria, a ciência, o conhecimento, está o analfabeto, cada um num polo. Aquela varanda estava ali a sabedoria personificada, o gênio dos gênios dos gênios. O seu Manel era tão genial que ele não deixava nós percebermos que ele era gênio. Entendeu? Por aí vocês tiram uma ideia quem era aquele homem. E no outro ponto, lá no mesmo local, estava a ignorância. A ignorância é que fez com que muito que se fala mal do livro por causa dos ignorantes. Você quer ver um exemplo? O seu Manuel era mulato. Criaram uma cor que não existe por causa de preconceito. Inventaram que o seu Manuel era de cor de bronze. Que cor é essa? Não existe. Pois saibam vocês, principalmente esses que inventam essas coisas, cor de bronze, para dizer que o seu Manuel, o velho não precisa que dissesse. Ele mostrava cada passo que ele dava, cada movimento que ele fazia, cada palavra que ele dizia. Era uma aula, era um banho de sabedoria. Então, para que preconceito puro, para não dizer que ele era mulato? Por quê? Mulato é feio? Pois saibam que Jesus era mulato. A igreja, com a sua arte terrorista, com suas crueldades, com a sua tirania, com seus papas safados, criminosos. Eu não passo mais na porta de igreja depois que eu descobri a história dessa igreja que está aí. É que criou um homem louro, de olhos azuis, cabelos longos. Onde Jesus nasceu, não tinha miscigenação, era quase na África, era a maioria, era mulato, de mulato para negro. Qual é o problema dele ser mulato? O que vale foi a missão dele, a obra dele, o que ele ensinou, o que ele nos trouxe, o que ele nos disse, o que ele fez. A cor da pele dele não interfere, não tem valor nenhum. Não, a igreja preconceituosa, e para impor um modelo bonito, botou lá Jesus, lourinho, olhos verdes, azuis, cabelos longos, com aquele rosto de deus grego, bonito. A maior perita de restauração facial do mundo, ela é inglesa. Pegaram
um crânio, que nem fizeram com aquela Lucy que foi encontrada, que morreu há 15 mil anos atrás. Então pegaram um crânio e levaram para ela é cientista, ela é perita, considerada perita. Levaram para ela restaurar o crânio de uma pessoa que talvez até, como dizia a reportagem, deve ter até cruzado com Jesus em Jerusalém, porque ele era do tempo de Jesus. Ela fez hoje. Mulato, cabelo crespo. Qual o problema? Quer dizer que Jesus não tem valor, sendo mulato, de cabelo preto? Tem que ser a mentira, tem que imperar para ele ter valor? Ah, para com isso, nós estamos no século XXI, nós estamos com a verdade na mão. Inventaram isso lá na Marana. Outra coisa, esse negócio de 1000 livros. 1000 livros eu já estou cansado de falar. Isso inventaram, sabe para quê? O pai, o mundo vai querer carregar o pai no colo, vai querer vir aqui saber quem é o homem que escreveu 1000 livros. O pessoal não quer nem ler, porque ninguém vai assumir o compromisso de ler uma obra com 1000 livros. Primeiro que não são 1000 livros, são 21. Fascículo não é livro. Eu tenho amigos que são leitores escrevendo fascículo, eu estou escrevendo 2. Fascículo é um comentário, um esclarecimento, um prolongamento, uma explanação sobre o livro. Tanto que o autor do livro não pode escrever fascículo. É proibido por uma regra internacional. Ele não pode escrever fascículo. Se não, se ele escrever, ele vai induzir todo mundo a ler o livro dele. 1000 livros. O pessoal diz que cultura nacional é coisa para maluco por causa disso. Isso sai da varanda. Saía da varanda. Lá estava o marco da sabedoria universal. Num polo. No outro polo, a estupidez. Entendeu? Então eu pedi a esse meu amigo para ele nos dar esclarecimento sobre o que ele conhece de cultura nacional. Então eu vou passar para vocês o vídeo dele. Espetacular. Quando ele falando sobre química. Assista e depois nós falamos. Olá, meu nome é Francisco Vorcaro e eu estou aqui a convite do amigo Edgar e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a relação do fluido, da energia e da bioquímica. Eu vou fazer uma explanação sobre assuntos conhecidos da humanidade e também um pouco de assuntos desconhecidos. A referência para essa conversa são os ensinamentos contidos no livro Universo em Desencanto e também, como sou profissional da saúde, o meu conhecimento de bioquímica, biofísica e fisiologia. Então, a fim de introduzir o nosso assunto, eu começarei dando alguns exemplos do que é a energia e como ela age no nosso organismo, e também como a bioquímica, né, e os grandes cientistas interpretam estes conhecimentos. Muito bem. Existe no mundo hoje 2 medicinas, né? As 2 principais medicinas são consideradas ou chamadas de medicina ocidental e de medicina oriental. A medicina ocidental, ela é baseada no conhecimento orgânico e inorgânico, que interage entre si no nosso corpo. Inorgânico, que eu quero dizer, é que algumas substâncias, apesar de maléficas, elas não são consideradas fonte de vida, né? São consideradas
substâncias inanimadas que agem no nosso corpo, provocando alterações físicas, mentais ou emocionais, e é assim que a medicina ocidental trabalha até então. A medicina oriental, com ênfase na acupuntura, né, que é a mais conhecida, é a mais popular hoje de todas no Ocidente, trabalha com o conceito de energia. E como é que surgiu isso? Antigamente, há uns 5, 10 mil anos antes de Cristo, os chineses observavam o funcionamento do corpo em relação ao universo. Com base nisso, as pessoas tinham queixas de dor e os chineses começaram a estimular essas áreas de dor. Com o passar do tempo, os chineses foram observando que algumas áreas de dor eram comuns em diversos tipos de doença, inclusive provocando a melhora dessas doenças. E a esses locais eles chamaram de ponto de energia. Os anos continuaram passando e os chineses começaram a desenvolver instrumentos de estímulo desses pontos, porque à medida que ia aumentando a demanda de cuidado com a saúde, estimular esses pontos com a mão se tornou muito cansativo. E foi daí que nasceu a agulha de acupuntura. Os anos continuaram passando e foi sistematizado um sistema de canais de energia e dentro desses canais de energia, pontos de acupuntura. Então os chineses diziam que a saúde dependia do equilíbrio do Yin e do Yang, que pode ser conhecido no Ocidente como eletromagnetismo ou energia elétrica, Yang, energia magnética, Yin, e dos elementos da natureza, que eles chamam de 5 movimentos, porque eles acreditam que os elementos da natureza não são estáticos. Muito bem. Passou-se um tempo, um grupo de sinólogos franceses foram fazer um estudo na China. Era um estudo de relações comerciais. E um dos sinólogos passou mal e precisou de uma cirurgia de emergência. Essa cirurgia era uma cirurgia de amidalite e foi feita com anestesia por acupuntura. O sinólogo, curioso, perguntou: anestesia com agulha? Anestesia por acupuntura? Como isso é possível? E aí ele começou a estudar a acupuntura e levou a acupuntura para a França. Os franceses, curiosos, começaram a mandar um grupo de médicos para a China para estudar a acupuntura. E foi assim que a acupuntura entrou no Ocidente. Na França, a acupuntura se espalhou por toda a Europa, depois foi para os Estados Unidos e finalmente veio para a América do Sul. Com o passar do tempo, à medida que a acupuntura foi sendo entendida pelos médicos, o número de doenças que ela aborda, né, para terapêutica, para tratamento, foi aumentando. E os médicos, então, decidiram começar a estudar esse negócio estranho, diferente, chamado acupuntura. Estranho e diferente por quê? Porque os médicos chineses sempre mantiveram vivo esse conceito de energia dos 5 movimentos, que seriam os 5 elementos da natureza, e a energia eletromagnética. Hoje se sabe que a acupuntura estimula
diversos neurotransmissores que provocam bem-estar físico, mental e emocional, e através desse bem-estar físico, mental e emocional, pode-se tratar muitas doenças. Muito bem. E o que se descobriu além disso? Se descobriu que os tais pontos de acupuntura eram áreas do corpo que tinham mais terminações nervosas do que outras áreas do nosso corpo. E os médicos começaram a estimular essas áreas, então se determinou 365 pontos de acupuntura, que correspondem cada ponto a um dia do ano. Vejam, aqui que não existe coincidência, né? E alguns outros pontos que eles começaram a chamar de pontos extraordinários, que eram correspondentes a outras partes do corpo, mas que tinham também uma maior concentração de terminações nervosas. Até hoje não se sabe como esses pontos de acupuntura conseguem desencadear efeitos físicos, mentais e emocionais, e cada um de um jeito. Ou seja, não existem dois pontos de acupuntura no corpo que apresentam a mesma função. Pode-se dizer que um ponto de acupuntura ou outro é usado para tratamento de dor, mas não se pode dizer ainda que esses pontos eliminam a dor da mesma forma. E então a medicina ocidental começou a aceitar o conceito de energia. Por quê? Porque energia seria tudo aquilo que desencadeia uma ação no nosso organismo, mesmo que esse estímulo não seja visível. Vou parar de falar desse aspecto energético e vou começar a trazer isso um pouco para a bioquímica. Existe no nosso organismo um hormônio chamado dopamina. A dopamina é o hormônio do prazer. Tudo que você olha, que você toca, que você sente ou que você faz que te gera prazer, vai resultar no seu organismo o desencadeamento da dopamina. Quer dizer, eu estou usando uma camisa azul. Eu gosto muito dessa cor azul. Então, se eu ver uma camisa azul, bonita como essa que eu estou usando, e eu gostar dessa camisa, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma sensação de prazer, de felicidade. Olhar a camisa despertou em mim a dopamina. Então, quer dizer, o estímulo visual ele pode ser chamado de estímulo fluídico, porque a primeira coisa que eu olhei que me despertou a manifestação do prazer, da alegria, foi a cor azul na camisa. A partir daí eu começo a olhar outros detalhes. Se ela é social, se ela é esportiva, se eu vou poder usar ela no trabalho, ou vou usar ela para passear, ou para viajar, ou para sair de casa, né, para dar uma volta de carro, ou ir na padaria. Então, quer dizer, aquele ser atrativo, ele foi despertado pelo meu gosto pela cor azul e no meu organismo gerou o estímulo da dopamina. O aprendizado, né, ele ocorre da mesma forma. O aprendizado ele estimula a manifestação de um hormônio chamado acetilcolina. E o glutamato ele estimula uma memória de aprendizado e
repetição, que significa o quê? A capacidade do corpo de exercer aquilo sem ter que pensar. Um exemplo, quando você passa a marcha do carro, se é um carro manual, você pisa na embreagem automaticamente, né? Essa memória de repetição que eu falei, ela desencadeia a manifestação do glutamato. E se eu estiver nervoso? E se eu estiver numa situação de luta ou de fuga, né, chamada de situação de perigo, o meu corpo vai produzir a norepinefrina e essa norepinefrina vai resultar na adrenalina. Mas aonde eu quero chegar com isso, né? Por que uma explicação tão técnica num vídeo de uma conversa mais casual aqui com os amigos? Esses hormônios, quando eles são produzidos no nosso cérebro, eles se ligam a aminoácidos especiais que permitem que eles saiam do sistema nervoso e vão para o sangue. Quando esses hormônios vão para a corrente sanguínea, existem sistemas celulares que são receptivos a estímulos hormonais que estão na nossa corrente sanguínea. Vou falar aqui especificamente, né, do sistema imunológico. Então, se eu tenho um estímulo de prazer, de alegria, de estímulo de aprendizado, o meu cérebro vai produzir a acetilcolina, a dopamina e o glutamato. Esses hormônios, ao cair na minha corrente sanguínea, o primeiro estímulo que eles vão fazer, depois de fazer estímulo no meu sistema nervoso central e periférico, vai ser no meu sistema imunológico. E aí, o meu sistema imunológico, ele vai ficar reativo à alegria. Ele vai trabalhar com mais eficiência. A mesma coisa acontece quando eu estou no estado de ameaça, de nervoso, de tristeza. Então, se você está numa situação que uma pessoa chega e coloca uma arma na sua cabeça, você vai falar assim: agora, vou morrer. Aí você trava. Por que o corpo todo parou? Porque a adrenalina ela foi despejada pelas suprarrenais na sua corrente sanguínea e ela instantaneamente, ou quase instantaneamente, questões de poucos segundos, se espalhou pelo seu corpo e você travou. Quer dizer, quando você fala assim, eu travei, olha o desencadeamento de funções orgânicas que seu corpo exerceu. Você percebeu uma situação de ameaça, de perigo, de incapacidade e uma situação em que você não consegue lutar com a pessoa. Então você resolveu ficar quieto. Depois que o seu sistema entrou nesse estado de alerta, você acalma e aí você começa a conversar. Então, olha, você quer levar minhas coisas? Pode levar. É dinheiro? Toma, o dinheiro está aqui no bolso. Pronto, acabou. Quer meus anéis? Quer o meu colar? Pode levar tudo, não tem problema. Só me deixa vivo. Então, vejam como é que o estímulo externo desencadeia funções orgânicas, reações orgânicas no nosso organismo, Bom, na cultura racional,
do livro Universo em Desencanto, existe uma passagem do seu autor, o Racional Superior, em que ele diz que o fluido racional, né, ele irá provocar uma condição de harmonia dos hormônios. Harmonia dos hormônios. O que significa harmonia dos hormônios? Significa uma situação de discernimento em que um corpo vai se encontrar capacitado a tal ponto de instantaneamente, do mesmo jeito que ocorrem esses estímulos que eu falei para vocês, reagir para precaução e prevenção de situações de desgaste futuro. Então, quer dizer que o seu cérebro vai ganhar uma condição intelectual, né, de discernimento. E aí eu vou contar uma situação muito engraçada e interessante para vocês. Engraçado que eu falo assim, porque são coisas, né, que às vezes quebram a rotina e aí você se questiona por quê? Por que isso aconteceu comigo, né? Então, um dia eu trabalhava no ambulatório da clínica de um amigo e aí eu cheguei no consultório de manhã para fazer meus atendimentos e eu falei bom dia para todo mundo. E aí uma moça instantaneamente respondeu assim: que bom dia o quê? Você não está vendo que eu estou doente? Ok. Eu gravei aquilo e entrei para o consultório, me preparei e fui fazer os meus atendimentos. Quando ela chegou na mesa que ela sentou, eu conversei com ela e falei assim: você tem se sentido bem com a acupuntura? Ela falou assim: ai, graças a Deus eu tenho me sentido muito bem. E graças a Deus eu tenho tido condições de pagar o meu tratamento. Então vejam a situação. A pessoa se sente bem, ela está se recuperando, ela tem condições de pagar o tratamento dela. Mas quando ela recebeu um bom dia, né, ela falou: bom dia, que eu estou doente. Quer dizer, o cérebro dessa pessoa ele está mais condicionado à tristeza, às coisas que magoam, do que às coisas boas, do que à felicidade. Mas aí você pode dizer assim: ah, Francisco, isso é muito comum. Concordo, isso é comum. Porque o nosso cérebro, né, na condição humana, ele tem mais memória de dor do que de bem-estar. Como assim? Se você tem, por exemplo, uma doença que é a labirintite, que você fica tonto, se você subir em cima do muro, mesmo que o muro seja baixo, você vai ficar tonto. E o seu cérebro vai criar uma situação de alerta para aquela situação. Não vou subir aqui não, porque se eu cair eu vou me machucar. E você memoriza isso. Isso é uma memória de aprendizado. A mãe fala: ó, meu filho, cuidado com aquela rua que ela é violenta. Né? Passa muito carro, passa muita moto, passa bicicleta, passa caminhão. Olha para os dois lados. Atravessa quando não tiver veículo nenhum. Você aprendeu que quando você vai atravessar, carro, caminhão, moto, bicicleta, é perigo. Então você não pode passar.
Mas a harmonia dos hormônios é a capacidade de você discernir como você pode resolver um problema sem ter que passar por ele. Nesse exemplo da rua, o que uma pessoa equilibrada desta forma poderia fazer? Bom, já que carro, moto, caminhão é perigoso, vou passar pela passarela. Vou procurar se tem uma passarela na rua, porque na passarela não tem perigo de atravessar. Se você tem condições de pagar um tratamento, né? Se você está pagando o seu tratamento, se você está melhorando, bom dia. Porque quantas pessoas não têm essa possibilidade? Não é? E aí você começa a preparar o seu organismo, o seu corpo físico, para agir com harmonia no ambiente em que você vive, trazendo mais alegria e mais bem-estar para esse ambiente. E isso vai refletindo na sua casa, na sua família, nos seus vizinhos, na sociedade, que as pessoas vão perceber que você tem um comportamento diferenciado. E aí, falando sobre essa situação, né, eu estava conversando com um paciente e ele já é bem idoso e ele falou assim para mim: Francisco, qualquer dia eu vou te levar para tomar um café. E aí eu falei: poxa, que bom, né? Vai me pagar um cafezinho? Eu aceito. E aí eu vi que ele chegou na semana seguinte no consultório, meio tristonho, meio para baixo. Aí eu falei assim: hoje eu não vou te atender não, vamos tomar aquele cafezinho? Aí ele falou: vamos. E aí nós começamos a conversar e ele falou assim para mim: eu tenho 65 anos, eu nunca convivi com uma pessoa tão calma como você. Às vezes, conversar com você me traz calma, né? Então, aí ele perguntou assim: qual é o segredo disso? Aí eu falei assim para ele: o segredo é estar atento a tudo. Estar atento, como assim? Eu tenho que ficar em estado de alerta com a adrenalina alta? Não. Eu tenho que ter um estado de consciência e de percepção. Se a pessoa está doente e vem procurar o meu trabalho na saúde para ajudá-la, se ela não me dá um bom dia, ou se ela responde um pouco ácida, para que eu vou implicar com ela? Ela está doente, ela está passando por um problema de saúde. Então, eu irei acolher ela. Se você está passando por um estado de ansiedade, ou conhece alguém que está com ansiedade, com síndrome do pânico, com depressão, aborda essa pessoa com acolhimento. Porque que vai adiantar você brigar com uma pessoa que já está com um problema? Então, a harmonia dos hormônios, né, é a capacidade de você perceber as coisas, a situação do seu dia a dia com uma amplitude maior. Eu tenho um conhecido que inclusive é muito amigo meu e ele é chinês e o sobrenome dele é Ma, né? Então eu chamo ele de Senhor Ma. E ele tem uma fala que é assim: se a pessoa está fazendo língua para você, careta, como é que você sabe que ela está fazendo careta?
Você sabe que ela está fazendo careta porque você está olhando para ela. Só que tem uma coisa. Às vezes, a pessoa tomou um cafezinho, está com a língua queimada, tem um tique nervoso, você está deduzindo que ela está fazendo língua para você, mas talvez ela não esteja. Então, a harmonia dos hormônios é a capacidade de estar indiferente às situações até que elas se esclareçam. E indiferente que eu falo é não ter uma reação extraordinária de raiva, de luta ou de agressividade sem que aquilo seja necessário. Eu vou terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e eu quero agradecer mais uma vez o Edgar pelo convite e à medida que eu for vindo aqui mais vezes, eu vou conversando um pouco mais sobre estes assuntos e muitos outros com vocês. Um abraço e até a próxima. Vocês viram? Você viu a importância da química? A química, eu estou aqui falando, meu organismo está sofrendo transformações, porque o universo não para, não dorme, ele é constante, é contínuo. É a química que faz. E ele ali mostra para a gente o que é a união dos seres orgânicos. Eu até tinha esquecido de falar, mas vou lembrar agora. Eu pedi a ele por quê? Porque teve alguém, por isso que eu digo que eu não entendo o leitor. O leitor fala, não é religião, não é seita, e vai lá e fala do livro como se fosse religião. Não é religião, não é seita, e vai frequentar uma seita. Está cheio de seita aí no norte, então, São Paulo está cheio. Tem a de Cuiabá, tem a do Retiro. Vai lá, não é religião, não é seita, não, mas frequenta a seita. Então não dá para entender esse povo. Então um deles se arvorou em corrigir o seu manual, em corrigir o racional superior. Corrigindo os dois, está corrigindo o mundo racional. Sabe como? No primeiro volume tem uma frase em que o racional fala na união da harmonia. União da harmonia. Sabe o que eles fizeram? Não, está errado. Né? Harmonia não existe, é harmonia. Aí botaram união da harmonia. Primeiro, fizeram uma estupidez, um crime em corrigir, quem sabe, milhões de vezes mais do que eles. Corrigir um livro que eles não escreveram. E terceiro, escreveram, tiraram o certo e botaram o errado. Porque união de harmonia, união de harmonia, como eles colocaram, é nada mais, nada menos que uma redundância, é erro de português. Porque não existe união sem harmonia. Assim como não existe harmonia sem união. O correto foi o que o racional falou, união da harmonia. O que é harmonia? É o conjunto de hormônios que tem o corpo humano, como o professor Vaccaro acabou de falar. Eles tiraram o certo e botaram o errado. Eu estou reclamando disso há bastante tempo. Já era para, nos livros novos, consertarem a besteira que fizeram. Mas não. Ai, meu amigo. O livro mesmo fala na organização dos seres orgânicos. Essa organização é a química. Ele organiza a química, porque senão saíam as coisas erradas. O braço saía mais para lá, o nariz saía na testa, o olho vinha para o queixo, o pé vinha para o joelho.
As coisas são erradas. Essa química, essa organização, essa união, a harmonia é o conjunto de órgãos, de hormônios, desculpa. Conjunto de hormônios funcionando. Mas não, faz a besteira, mantém a besteira. Se você for querer orientar, você é estúpido, você é ignorante, você é grosso. Tira ele do grupo, pode me tirar. Meu livro eu já tenho. Quem lê sou eu, ninguém lê para mim. Me tirar, tira. Eu quero apenas ajudar. Não quer ser ajudado, como o velho me ensinou. Nós ajudamos a quem quer ser ajudado. Quem não quer, deixa quebrar a cara. E é o que eu estou vendo aí, gente morrendo, quebrando a cara. Essa organização dos seres orgânicos é que permite com que as coisas não fiquem, digamos assim, entre aspas, sobrenaturais. Gente andando com a perna no lugar do braço, é isso aqui que está traçado. Então sai tudo direitinho. Por quê? Porque os seres orgânicos estão organizados. Os hormônios estão unidos. E gera as transformações. O que é a transformação? A transformação deriva da química, da ciência da química. O professor Francisco Boccari deu uma aula agora. E essa química nada mais é do que a junção de elementos químicos, que é um conjunto de átomos. Átomos, você vê quantos milhões de átomos existem entre a gente? Bilhões que a gente não vê. É esse conjunto que alimenta a química. A química organiza os seres orgânicos. A química produz a união da harmonia, como produz a união dos hormônios, dos neurônios. Isso você tem que aprender, como a Lulu falou, para que vocês saibam quem é você. Vocês se conhecerem. Entendeu? Então eu vou ficar por aqui hoje. Um grande abraço para vocês. Espero, no meu próximo vídeo, não ter notícia de charlatões, de vagabundos, fazendo essas coisas que fazem com a obra. Porque se tiver, eu falo. Goste de mim, quem quiser. Ninguém é obrigado a gostar de mim. E além do mais, quem mais eu quis na vida que gostasse de mim, gosta. Minha mãe, o velho, meu filho, eles gostam muito. Não preciso mais desses idiotas. E os amigos que eu tenho, amigos leais. Tem os amigos que pisam na bola, mas tem os amigos leais, eu tenho muitos, graças a Deus. Um grande abraço para vocês. Estudem, meu filho, estudem. Leia, releia, quanto mais vezes melhor. Os 21 volumes são necessários. Talvez até pouco para a fortuna que é cultura racional, que é o montante de sabedoria, de conhecimento que emana das páginas do livro Universo e Desencanto. Abraço para vocês. Tchau.